Amém. Não. Acredito eu que esta fala vai atingir desde a mim até os irmãos. Como nós não viemos aqui para brincadeira nem para passear, acredito eu que tudo que sair desta palavra vai ter um objetivo em um sentido só: melhora espiritual. Se você realmente veio aqui para aprender alguma coisa ou melhorar a sua vida, veio no lugar certo. Mas se você veio a passeio, vai ficar incomodado. E o texto é simples. Vamos abrir em Jeremias 29, 13. Um versículo apenas. Sentemo-nos. Oram que pela madrugada. Quantos oram pela madrugada? Pela madrugada. Quantos já tiraram um dia de jejum o ano passado? Estamos em 2025. Estamos no primeiro dia do mês de março de 2025. Quantos no ano passado escolheu um dia para jejuar? Um dia apenas, um dia apenas. O dia inteiro, de uma tarde a outra tarde. Porque jejum, se não for de uma outra tarde, é só passar fome, só. Não vai resolver o seu problema. Jejum é totalmente. O Mashiach disse uma certa feita que, porque ele sofreu uma censura, os peroxim disseram: olha, por que os seus seguidores não jejuam? O Mashiach disse: enquanto o pai de família estiver presente, eles não precisam jejuar. Mas virá o dia que o pai de família será tomado, então eles precisam jejuar. É a nossa vez. Nós queremos bênção. Quem quer bênção? As 3 meninas que não querem. Que ótimo, já tem tudo. Maravilha. Quando nós queremos alguma coisa, nós vamos atrás. Quando nós queremos alguma coisa, vamos aonde tem. Quando queremos alguma coisa, até emprestado nós tomamos. Mas o Criador não empresta nada para ninguém. Ele só dá. Não esqueça. Ele não empresta nada. A única coisa que você tem emprestado do Criador, só o seu espírito. Isso é dele. Vai voltar para ele. E como eu tenho esse espírito dele que é emprestado, e esse corpo que também é emprestado, que é da terra, eu cuido porque vamos ter de devolver um dia. Não importa que idade tenha. Porque o jovem diz assim: não, eu sou muito jovem. Se vocês soubessem este ano no mundo quantos jovens já morreram, jovens, por overdose, por negligência, por desobediente a pais e a mães, por uma série de fatores. Conheço um caso em Pereira Barretos que uma jovem, menina de 14, 15 anos, estudante, escondido namorando dos pais, arrumou um namoradinho. Mas o cara era aquele cara que, para uma menina de 14, 15 anos, é o príncipe encantado montado num jegue branco, nem cavalo é. E de repente arrumou um namorado e saía escondido da família, mas um dia encontraram ela morta com a caneta enfiada na nuca, atravessado do outro lado. O pai sabia, a mãe sabia? Não. Há um mandamento muito interessante. Citem para mim o capítulo 6, versículo 1 do livro de Efésios. Efésios 6, 1. Prestem bem atenção. Só fique em pé quem for ler. É uma reunião para pais, filhos, mestres, rabinos, harués, etc. Filho, obedeça aos vossos pais. Obedeça. Quantos aqui obedecem o Criador? Quantos obedecem o Criador? Quantos obedecem o Criador? Pensem bem no que vão levantar a mão.
Obedecer chama subserviência. Você escuta, você pratica. Você escuta, você executa. Obedecei vossos pais como o Criador. Geralmente a criança, enquanto você pega na mão e leva para casa, e leva para o culto, e leva para o médico, e leva para a escola, mas vem um dia que o menino e a menina, eu sou homem, eu sou moça. E hoje nas escola é uma maravilha quando tem um professor, primeiro, inteligente, porque não precisa ser intelectual, precisa ser inteligente, porque o inteligente tem mais atitude do que o sábio. O sábio descobre, mas o inteligente executa. Não esqueçam disso. E quando o professor inteligente chama a classe a si, como estamos fazendo agora, todas as atenções de vocês estão diretas a mim. Serei criticado, serei odiado, serei amado, dependendo do que você vai assimilar. Isso é um problema seu, já não é mais meu. O texto que acabamos de ler diz: buscar-me-ei e acharei. Há muitas pessoas hoje passando fome. E quando ela acha um pedaço de pão, é como se achasse o maná do céu. Alguém já teve fome sem ter comida? Já teve, seja sincero, já teve fome? Olha, não é fácil. Vou contar uma história para os irmãos. Saí de casa um dia, fui para São Paulo. Vou regredir mais ainda. Eu tinha 10 anos. Eu saí da fazenda, mas naquele dia acho que o café da manhã não foi tão forte. E quando eu cheguei na casa onde eu ia levar alguma encomenda que meu pai mandou entregar aquela casa, a mulher perguntou: como estão seus pais? Eu disse: eu não almocei ainda, meu negócio era fome. Porque quando você sente fome, você não escuta nada. Bateu palmo um dia lá em casa, um jovem aproximadamente de 18 anos. Se eu não tenho um prato de comida, eu disse: claro, você veio no lugar certo. Entra aqui. Entra, senta. Dinha, faz um prato de comida para ele, filho. Ele comeu, abasteceu-se, porque com fome ninguém escuta nada. Mas com a barriga cheia, depois de barriga cheia, eu comecei a falar de Yeshua. Ele era filho do pastor de Santo Amaro da Assembleia de Deus, mas com a barriga vazia, ele não me contava nada. Fome. Fome é uma coisa que incomoda as pessoas e começa a fragilizar o físico. Aí vem a fome espiritual da carência de alguma coisa. Eu preciso de uma bênção do Eterno. Qual é a bênção que tu precisa? Bom, eu preciso esta e aquela, mas tu fez o quê para conseguir a bênção? Geralmente quem trabalha quer um pagamento. E a Escritura diz que todo aquele que faz alguma coisa na obra do Eterno tem uma recompensa, que o vosso trabalho no Eterno não é vão. Como se jejum fosse um trabalho. Mas o maior trabalho, teve um jovem há 2.970 anos atrás. Aquele jovem não tinha pecado algum. E apareceu do nada para sentar no meio dos escribas e corrigiu os escribas de várias maneiras, ao ponto deles ficarem atônitos com a sabedoria daquele jovem. Desapareceu por 18 anos. E após 18 anos ele aparece dizendo: o reino de Yah está no meio de vocês. Porque o Espírito do Eterno está sobre mim, e vou libertar os cativos e oprimidos e sarar os enfermos. Ele era Yeshua. E fez um convite para mim e para você. Vinde. Vinde. Qual é o seu problema? Vinde. Está cansado? Está oprimido? Olha, eu vou sair de casa. O jovem, 16 anos, ele é maduro, 16 anos. A jovem, eu vou me arrumar um marido, eu quero casar. O pai, como experiente, dá 2 risadas e diz: coitada. Coitada. Não sabe a fria que vai arrumar. A casa de papai tem tudo, mas a mamãe é muito dura, o papai é muito agressivo. E eu quero casar. Não sabe a desgraça que vem vindo na direção dele ou dela. Diz: olha que disse Salomão. Salomão foi um jovem, teve uma mulher só. Não? Quantas?
300 princesas, 700 concubinas. Olha o que ele disse. A riqueza vem da herança da família, mas a mulher virtuosa só vem do eterno. E ainda ele escreve no capítulo 30, do 10 ao 31, dizendo assim: mulher virtuosa, quem acha? Mas quem acha, mantém como uma joia. Eu tenho uma ali. Vocês, meninas, querem casar? Estou mentindo? Querem casar? Quer casar? Quer casar. Quer ver uma coisa? Eu não vou perguntar pro Charles, porque ele tem uma cara de malandro, Charles. Não vou perguntar para ele, não. Ele tem uma cara de danado. Claro, você tem uma cara de danado. Nem vou perguntar pro Charles. Mas o menino também tem essa ideia. Foi bom casar, Hudson? Fran, foi bom casar? Cadê Fran? Fran não tá aqui? Ah, não está. Ia deixar ele embaraçada, coitadinha da Fran. Mas uma coisa nós sabemos, casar é compromisso. Conversão também é compromisso. Ser útil na mão do Eterno é compromisso. Quantos daqui aceitaram Yahushua? Quantos aceitaram Yahushua? Estão enganados. Eles aceitam vocês. Vocês não aceitaram nada. Você precisa aceitar o que ele mandou fazer. Ele nos aceitou como nós somos e pediu para nós dar lugar para ele fazer em nós uma nova personalidade. E quando nós deixamos ele fazer em nós essa nova personalidade, então nós começamos a ser moldados. Porque ele é um excelente oleiro. E você e eu somos apenas o barro. E ele que é um vaso bonito para colocar na sala de estar dele. No começo desta reunião, nós lemos: bendiz, ó minha alma, o Eterno. E a primeira coisa que precisa ser moldada é a sua alma. Sua alma. O que é alma no corpo? O que é alma no corpo? O que é a alma do 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 corpo? A alma do corpo é o sangue. E Paulo escreveu no capítulo 10 de 20, diz: na vossa luta contra o pecado ainda não resistiu até o sangue. Por quê? Qualquer coisa o meu sangue ferve. Qualquer coisa eu fico pálido. Qualquer coisa, o ódio, a emoção, a ira, mexe com o sangue. Mas por que isso? É porque nós ainda não dominamos o homem interior. O nosso homem interior não pode deixar sair da água conosco. Não deixe o seu homem velho, sua mulher velha sair da água. Mate ele afogado no dia do batismo. Não deixe. Se você entrou na água para ser batizado em nome de Yahushua, deixa a velha mulher lá, sepultado, e o velho homem sepultado. Se você sair, porque ele quer sair com você. Se você deixar sair com você, você vai ter problema maior do que tinha. Você não vai ficar satisfeito com nada. Você se revolta contra tudo. Você fala desse ou daquele. Você não mede. Mas quando você deixa o velho homem, a velha mulher lá e sai, tudo se fez. E as coisas velhas já passaram. O meu velho homem, a minha velha mulher ficou para trás. E agora estou olhando para o alvo. Ninguém vai te impedir de chegar lá, porque você está de olho fixo no alvo. Não, mas fulano fez aquilo, você está no alvo. Alguém falou mal de você, você está de olho no alvo, você não vai errar. O que significa a palavra pecado para os irmãos? Não na língua portuguesa, mas no sentido espiritual. O que significa a palavra pecado? O que significa? Errar o alvo, tá vendo? Se você está com o objetivo de chegar lá, Saulo escrevendo em Filipenses, do capítulo 2, a partir do versículo 13, ele diz que: olha, amados, eu não sou perfeito. Disse Saulo: eu ainda não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa Saulo fazia, o quê?
uma coisa eu faço: esqueço das que ficaram para trás e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Qual é a sua perspectiva daqui para frente? Qual é? Vai continuar? Olha o capítulo 6 do livro de Efésios. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado. É homem falar isso. Permanecemos no pecado para que sobre bênção. Vai continuar pecando, errando, murmurando, transgredindo? Vai continuar fazendo isso? Está sobrando bênção. A bênção que era para você, está parada lá. Porque você não quer mudar. E você pediu tanto por essa bênção e não conseguiu receber. Por que, capítulo 4 do livro de Jacob? Vocês pedem mais? Pede mal. Porque buscar-me-ei e vai me achar quando corpo, alma... Quer ver uma coisa? 1 Tessalonicenses 5:23. Lê para mim. Não sobra nada, não deve sobrar nada para Satã usar. Se o Criador me permitir uma oportunidade de falar amanhã pela manhã, os irmãos vão ver a diferença daqueles que têm obedecido a palavra. Mas vamos a esse prisma que estamos colocando hoje. Uau! Meu Pai eterno. Agora eu fiquei com medo. É sinal que não está agradando, eu vou parar. Mas esse é sono. Ele viajou a noite inteira. Eu posso fazer ele com ele, que eu tenho... Gosto muito desse menino. Mas uma coisa que nós precisamos prestar atenção nos dias atuais. A mídia está influenciando hoje todo mundo. Olha que coisa interessante. Qual o tempo do período da sua oração mais longa? Qual é o tempo do período da sua oração a mais longa que você faz durante o dia? A mais longa. 5 minutos. 5 minutos. Você tem palavra para 5 minutos? Alguém tem orado mais do que 5 minutos? Alguém? Quem? Isso é um profeta. Vai mentir no inferno. Mais uma coisa, eu sei que o Criador tem feito na obra do Eterno algo extraordinário para levantar homens e mulheres para andar na presença dEle. E uma coisa é certa, você passa 2 horas, 3 horas nessa peça chamada celular, mas não deixa 15 minutos. Nós dormimos 8 horas, trabalhamos 8 horas. Olha só. Dormimos 8 horas, trabalhamos 8 horas. Temos ainda de sobra 8 horas. Qual é o dízimo dessas 8 horas? Qual é o dízimo de 8 horas? Qual é 10% de 8? 8 minutos. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Porque, amados, nós devemos, a nossa dívida com o Eterno não é pequena. E nós precisamos quitar ela a cada instante. Porque você não sabe o dia de amanhã. Se você vê notícias das redes sociais, hoje todo mundo está falando alguma coisa sobre judaísmo, sobre hebraico, sobre escritura. Todo mundo tem uma resposta. Mas é tempo disso. Porque todo mundo tem direito de falar e fazer o que quiser. Mas nós temos um compromisso com o Criador, porque nós recebemos o nome dele em nós. E vamos prestar conta de tudo isso. Eles lá fora podem fazer o que quiser. Estamos vivendo uma época de Laodiceia. Isso quer dizer direito de todo mundo. Olha só uma coisa interessante. Eu às vezes vejo pessoas andando com 2 cachorros, passeando com 2, 3 cachorros. E alguns pagam alguém para passear com os cachorros. A pergunta é,
Será que aquela pessoa já saiu alguma vez com 3, 4 filhos para dar um passeio? É um negócio complicado. O cachorro toma banho, o cachorro é podado, o cachorro corta as unhas. Ela cuida do filho ou estou empregada para cuidar do filho? Olha os valores como estão inversos. E nós somos contemporâneos dessa geração perversa. E o que nós temos feito para isso? Lê para mim o capítulo 3, 18 do livro de Malaquia. Então vocês vão ver. Quer dizer, não estava vendo. Então vocês vão ver outra vez a diferença. Tem diferença no falar, no agir, no tratar. Eu tenho batido numa tecla esses dias na live e acredito que durante esse congresso vamos falar sempre disso. Tenho falado, inclusive eu tenho pessoas que eu tenho amizade, e nós temos companheiros de obra e nós temos também amigos na obra. Mas todo mundo é amigo do Senhor? Não, eu tenho vários companheiros na obra que são pessoas valorosas. Mas os meus amigos, é a parte. Se eu dizer para o cara, ele é meu amigo, ele preenche isso que eu vou falar. Moral. O que é moral? Jonathan, o que é moral, filho? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava transitando com as pessoas, e de repente os dois começaram a falar mal de uma outra pessoa. Um advogado, um pastor. Eu falei, para por quê? Porque eu vou descer. Vocês estão falando mal de uma pessoa que não está aqui para se defender. Eu desço. Pode continuar. Os dois já morreram e aquela pessoa que está falando mal vai fazer 100 anos daqui a uns dias. Isso chama moral. Mas moral é aquilo que parece que é correto, mas é imoral. É imoral. Vou dar outro exemplo. O varão esses dias disse, Rabino, eu vou mandar o dinheiro da sua passagem. Negativo. Você precisa. Fique com o dinheiro. Não, mas eu queria ajudar. Não, você vai ficar. Você sofreu um acidente e precisa de valores. E precisa de valores para se manter. Aquilo é moral. Mas se eu pegasse o dinheiro dele, para mim era imoral. Porque ele precisava muito mais do que eu. A minha condição é bem melhor do que a dele. Pode até ser moral aquilo, mas é imoral se eu pegar aquilo. Porque a Escritura diz, ai daquele que fraudar o seu irmão. Isso é perigoso. Então, a diferença do justo e do injusto, de quem serve o eterno, isso chama moral. Caráter. Segunda parte, caráter. Caráter é aquilo que você faz e não precisa ninguém estar de olho em você. Vou dar outro exemplo. Eu era recebedor geral de uma empresa, Sears Roebuck, uma loja americana. Eu era recebedor geral de toda a loja. Nada saía, nada entrava se não passasse por mim. Aí um dia o chefe do local saiu e as pessoas disseram, ô Djalma, por que você continua trabalhando? Fulano não está aqui. Eu falei, esteja ele aqui ou não, eu vou fazer aquilo que eu contratei para fazer o meu trabalho. Esteja ele aqui ou não. Chama caráter isso. Porque o caráter leva ao temor. E o temor leva à fé. E a fé leva você a receber tudo aquilo que você plantar na moral, no caráter e no temor. Quando se busca o eterno, você começa a perceber que a nossa fala não vale tanto quanto os nossos atos. Você vai perceber isso. Porque você fala uma coisa e executa outra. Isso para nós que somos servos do eterno é horrível. Falai e vivei. Assim falai, assim procedei. Porque essa é a lei dos Nevim.
buscar-me-ei. Por que não recebeu a bênção ainda? É a pergunta. Porque a bênção não chegou até você, o que é que falta? Olha assim. Lê para mim, Jeremias 33:3. Como diria o professor Raimundo, queria ter um filho assim. Não. Na verdade, esta é a fada do Criador, é a promessa. Olha só. E quem disse é o mesmo Nevim que escreveu esse texto. Clama-me, pede para mim, e eu vou te responder. Não, eu quero que o Eterno me escuta. Não, eu quero que ele me responda. Escutar, ele escuta todo mundo, o cachorro, o gato, o barulho. Eu quero que ele me responda. A minha solução está na resposta dele. E essa resposta eu preciso ter porque ele examinou o meu caráter, a minha moral e a minha fé e o meu temor. Alguém diz, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Ah, maravilha, você tem fé. Mas alguém pode até dizer, eu tenho fé, mas às vezes eu não recebo alguma coisa. Eu tenho recebido muita bênção com a minha oração. Isso também é perigoso, inclusive eu quero ler com os irmãos um texto aqui interessante. Está no Terrelim. Vamos abrir ele. Terrelim de número... Terrelim. Aleluia. 94, você vai ler. Primeiro vamos ler o 92, 7. Agora o outro. 94, 20. Pode sentar. Vamos ver a força desses dois textos. Porventura o trono da iniquidade, porventura aquilo que você quer fazer de errado, você não arrumou um pretexto na palavra para dizer que aquilo está certo? Quantas vezes a pessoa diz, eu vou fazer aqui porque está escrito. Preste atenção. Porque o ímpio vai receber alguma coisa, mas esse ímpio esqueceu que aquilo está dando para ele porque ele vai ser ceifado. Está usando a palavra para denegrir. O resultado não vai ser bom. Porque ele está plantando uma roça que ele não sabe o quanto vai colher daquilo. Eu vou dar um exemplo. Tinha 12 homens servindo uma chia atrás dele. Mas um deles recebeu um privilégio que nenhum dos 11 teve. Quem? Yahuda, o homem de Iscariotes. É eu que carrego a bolsa dele. Olha que perigo. Dinheiro é raiz de todos os males. Mas Judas não. Eu estou com a bolsa. Ele confia em mim. Judas, ele está te experimentando, tonto. Não entra nessa. Ser vigilante. A quem muito é dado, muito será adquirido. E Judas entrou de tal maneira que aquilo que arrecadava já era o suficiente. Recebeu o soborno de alguém que estava para executar o Mashiach. Um dia um político, nós estávamos fazendo um miqudash de cravinhos. Aí chegou um político, o senhor não aceitaria um cal aqui para fazer? Não, obrigado. Não quero. Mas por quê? Eu não quero porque amanhã você vai querer algo em troca disso. E eu não faço berganha com as coisas do Eterno. Não faço. Então, nós temos muitos oferecimentos. Certa feita, Satã disse para o Mashiach, só acredito que tu é filho de Yah, se fazer com que essas pedras se tornem pães. O Mashiach disse, sem noção, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Olha que coisa interessante. Então quer viver da palavra, use e vive a palavra de acordo com como está escrito.
Como disse, tomei eu e Apolo, 2 Coríntios 4:6, tomei, por exemplo, eu e Apolo para não ir além daquilo que está escrito. Está escrito, faço. Não está escrito, se quiser fazer, vai em frente. Porque no último dia este livro vai ser aberto. Já falamos disso, capítulo 20, versículo 12 e 13. Este livro vai ser aberto e todos vamos ser julgados segundo este livro. Vamos ser julgados. E aí é que vamos ver. Porque olha, Paulo escrevendo a Timóteo, disse: meu filho Timóteo, o pecado de algumas pessoas são revelados antes do arrebatamento. E alguns no dia do juízo. Qual é melhor? Qual é melhor? Antes você tem chance de se arrepender. É isso que esse estudo faz com as pessoas. Tem chance de arrepender antes do julgamento. Porque no dia do julgamento acabou a chance. O Ishaiá escreveu uma frase interessante. Quando tu saíres para transgredir, tu olha sempre para um lado, tu olha para o outro, mas tu esquece de uma coisa. Olha para cima. Só esquece disso. Não, meu pai, minha mãe não está vendo, minha mulher não está vendo, meu marido não está vendo. Gente, tem um holofote mais do que um só de olho em nós. Além do mais, clareia tudo. O Criador vai nos trazer tudo no dia do juízo. Que seja bom, até aquilo que está encoberto. Coelete 12, 14. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? É porque eu estou buscando o eterno e não tenho conseguido a resposta. Então falta alguma coisa. Eu lembro dessa frase, falta alguma coisa. Chegou um jovem e disse: Raboni, o que eu vou fazer para dar a vida eterna? O Mashiach disse: é fácil, tu conhece o mandamento? Claro que eu conheço. Eu, hein? Conheço todos eles, vou citar alguns para o senhor escutar. Mas te falta uma coisa ainda. Que era a ganância do dinheiro. Eu preciso do dinheiro, eu preciso de dinheiro. Gente, quem não precisa de dinheiro? Não faz dinheiro escravo. Não faça você escravo do dinheiro. Porque você não come só de dinheiro. Do jeito que o país vai, o mundo vai, eu acho que aqui, como em toda a região do Brasil e fora do Brasil, a temperatura está aquecida. Recentemente, não sei se os irmãos viram no noticiário, a Austrália, os Estados Unidos, a África, do nada está incandescendo, pegando fogo. Porque a temperatura subiu de 5 a 7 graus além do normal. Aqui mesmo no sul, esse tempo aqui no sul, cadê o sulista? Sulista. É normal esse tempo aqui? Não é. Não é normal. Quanto? E o normal seria quanto? 7, 8 graus além do normal. Então nós estamos em cima da profecia. Estamos convivendo com ela. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à comunidade. É desperta, tu que dorme. O Mashiach vai te esclarecer, porque é chegado a hora que você vai precisar dele. Sem ele, capítulo 15, 5. Sem eu, sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas Paulo escreveu: mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Então pense, reflita, porque no momento que nós estamos a cada instante, irmãos, surge um desafio para você. Uma oferta volumosa. Ó, te darei tudo isso, te darei tudo isso, porque a mim foi entregue, me entregaram para mim. 24:4, livro de Ishaiá. A terra está contaminada por causa do pecado do homem. Entregaram tudo para Satã. E ele, muito inteligente, pegou. Como pegou? Porque você só tem duas opções. Ou obedece a palavra, ou obedece à vontade de Satã. Inclusive, se o Eterno me permitir uma oportunidade, amanhã vamos tratar desse negócio. Porque o adversário não tem dó de nenhum de nós. Uma pergunta. Os mensageiros
Satã é um deles. Os mensageiros, pode ser Mihaia, pode ser qualquer mensageiro. Tem dó de algum de nós? Ele olha-nos e vê o tanto que nós somos desobedientes. O Criador fala para qualquer mensageiro, vai lá e faz isso. Ele vem aqui rapidinho, faz e volta. O Criador fala para nós, obedece. Basta obedecer 10 mandamentos e as minhas doutrinas, a porta está aberta. Vamos falar disso amanhã, se o Eterno nos permitir. Quem mais obedece ao Criador, o homem ou o Satã? Olha que pergunta interessante. Satã foi criado para desobedecer, para transgredir, para tentar. E você foi criado para obedecer e eu também. Agora, vê qual dos dois está fazendo o seu trabalho melhor. Pense nisso. Você é filho de quem? Você tem um sobrenome de quem? Pense nisso. Eu sei que a minha fala não agrada a todo mundo e eu estou muito me lixando com isso. Porque eu vim aqui para trazer um recado, eu não vim aqui passear. Eu não vou gastar os meus 83 anos falando bobagem. Eu venho para trazer uma palavra, porque até aqui o meu dono tem me ajudado. Não tem me faltado nada. Tem me protegido a mim, os meus e a vocês que têm tido vida cada dia para adorar Ele. Adorar Ele. Inclusive, 2 perguntas que eu tenho tido esses dias. Eu até pedi, ele estava aqui em Curitiba, falei, quando chegar em casa, liga para mim. Acho que ele ficou tão avexado que não lembrou de ligar para mim, perguntando por que está acontecendo isso na comunidade. Um está doente, e outro morre, e outro acidente. Tu está preocupado com isso? Preocupa contigo. Estava lá, olha só. Machia perguntando com o Kefas. Kefas, você me ama, Kefas? Tá vendo? Não está bom ainda. Kefas, você me ama, Kefas? O Machia não estava satisfeito ainda. Kefas, você me ama? E aí começou a chorar. Quando tu te converter, Kefas, ensina isso para teus irmãos. Aí Kefas disse, e aquele? E aquele? Quem era aquele? E a Rona? Não te interessa, não te preocupa com ele, cuida da tua vida. Você está se preocupando muito com o teu irmão, te preocupa contigo, com a tua alma. Capítulo 5, 8, 9 e 10 diz Ishaiá. Busca o Eterno enquanto você pode achar. Invoca o nome dele enquanto ele está perto. Deixa para lá o ímpio, o seu caminho mau. Mas tu, converta-te, ó Eterno, que se compadecerá dele. Não te esqueça disso. Eu sei que o Eterno é bom. Vamos reservar isso um pouco mais tarde. Alguma pergunta? Fala. Irmão, alguém... Amém, não, porque falou vai ter a resposta em cima no alto, dentro da escritura. Alguma pergunta? Amém, não, senão que todos entenderam. Amado, esse congresso, e cada congresso daqui para frente que houver, pode ser o último. Pode ser o último. Mas como? Eu não sei. Da segunda para terça eu posei na casa do Jonathan. Contei para minha esposa e contei para alguns irmãos depois. Eu estava dobrando a coberta e de repente eu vi uma luz azul. Vou ter que pegar outra vez, e sumiu aquilo. O Eterno vai fazer alguma coisa nesses dias, nesse lugar. Eu estou esperando ver o que é que vai acontecer. Porque uma luz azul é muito bom. É a 3ª ou 4ª vez que eu vejo isso, que o Eterno derrama um desfecho extraordinário. Mas eu quero que os irmãos orem e foquem nas coisas que vieram para adorar o Eterno. Foque nisso. Amém. Aleluia.